O Clube de Mães é de 66, imagino pelas datas que eu encontrei. É de 66, então eu não consigo saber quem era a primeira presidente, a primeira coordenadora, né? Não sei quem foi. Só sei que o Clube de Mães veio, foi fundado pelas ONGs que vêm, que chamava Projeto Rondon naquela época. Ora, em 66 eu tinha 11 anos, daí ia fazer 11 anos. A minha mãe que era, mas faz assim assim, se junta todas as mulheres de lá que estavam, que as presidentes tenham sido a primeira, ou a dona Matilde ou a finada Nadir, todas duas de afinada Nadir. Aí passaram-se os anos e foi a minha mãe, e foi a Chaguinha. Todo mundo fazia, ensinava o que fazia, o que ensinava para as outras que não sabiam. Depois apareceu um tempo que já foi assim. Nós vamos agora fazer para vender. Tu faz, eu sabia fazer crochê, eu fazia uma parte, aí era 50% para mim, 50% para o Clube de Mães. Aí nós fazíamos uma feira e todo mundo vendia aquilo, guardanapo, tapete, quem sabia trabalhar com cipó, quem sabia trabalhar com... quem sabia fazer bolo. Então essas foram as conquistas, entendeu? Os desafios foram muitos. Muitos desafios. Porque a gente não tinha nada. Não tinha, primeiro uma casa. Essa casa quem fez foi o meu tio, o Odemiro, que era prefeito. Ele que fez. Eu saía com elas, isso já em 1990, eu acho. E aí a gente conseguia fogão, conseguia bebedouro, conseguia geladeira, conseguia panela, conseguia até a prefeitura dar uma merenda pra gente lá, porque eram muitas sócias, muitas. E elas tinham o prazer de ensinar e aprender, entendeu? Então, isso foi muito bom, elas tinham prazer, quando dizia, vai ter uma feira do Clube, isso gerava até festinhas como quadrilha para se divertir, tinha o aniversário das sócias, tinha o final do ano, Natal, Pano igual pouco. Nós tivemos um tempo em que a primeira-dama, Neila, esposa do ex-Antônio Lima, né? Ela foi uma mulher muito boa. Ela chegou conosco e perguntou se a gente estava precisando de uma ajuda. E eu sempre gostei de me meter nas coisas, disse que a gente estava precisando. Ela foi e disse, então, eu vou ajudar vocês. Nós vamos a Manaus e lá pela secretaria, eu acho que de cultura, não sei de quem naquela época, né? Eu não era muito do meio. E eu vou conseguir umas coisas para vocês fazerem, umas bolsinhas para o hospital. Aí ela trouxe. Foi eu e foi mais alguém, eu não lembro no momento que foi. Nessas bolsas que a gente fazia-se a bolsa, fazia os mijãozinhos, fazia as fraldas, aqueles casaquinhos de criança, né? Meu filho já é tão grande que eu não sei mais nem o que fez quando criança. Pois bem, os sapatinhos, touca, tudo se fazia. Aí ela dava dinheiro, nós comprávamos cotonete, sabonete, o óleo e outras coisas, essas coisinhas de criança. Aí deixava as bolsinhas tudo prontas. Nascia uma criança no hospital, já tinha um hospital, e o hospital não tinha aquelas pessoas mais carentes, a gente tinha esse maior prazer de aquele monte, entregar lá no hospital, né? E isso foi uma conquista, né? Nós ganhamos máquina dela, eu não sei se ela deu 3 máquinas ou foi 4 máquinas. Pois é, aí a outra primeira-dama, ela deu 11 máquinas, onde tinha máquina de pregar botão, máquina de fiscler, máquina não sei de quem, um bocado de coisa lá. E isso foi muito bom para nós. Nós tinha até homens que iam para lá, como finada Anastácio, tudo já morreu. Anastácio, Thier, Gela, nem lembro mais no momento. Eles sabiam fazer algumas coisas e iam para lá nos ajudar. E era muito bom. Depois também, isso foi muito antes já, antes dessa data das roupinhas do hospital. As próprias mães que ainda ganhavam neném, elas faziam também uma bolsinha e ia entregar para aquela mãe que estava de resguardo, né?
muito antes, eu acho que isso em 68, 70, por aí, né? Que elas tudo eram mulheres que eram parideiras ainda, hoje não. A união de mulheres que tinha naquela época, de mães que existia, era muito grande. Elas se reuniam para tudo. Principalmente quando era festa junina, que elas iam trabalhar, né? Elas iam fazer quadrilha para se divertir. A união era muito grande para tudo. Eu sou a professora Oclaí, né? Trabalho com um aluno especial. A PAI é uma associação de pais e amigos excepcionais. Tudo começou, a PAI aqui em Capiranga foi uma iniciativa do senhor Francisco Paixão, né? Que ele tem uma filha especial. E como ele soube que eu tinha uma filha especial também, ele foi lá comigo, conversou comigo se eu tinha como vir aqui para Capiranga para a gente lutar por essa causa, né, da APAI. Iniciou a APAI em 2005, ele foi, né, em Manaus, conversou com a dona Neves, né, presidente da federação, na época era a dona Neves, e aí ela falou que para fundar uma APAI aqui em Capiranga, tinha que ter 150 pessoas no município com deficiência para fundar uma APAI, né? E a gente foi lutar por essa causa, a gente foi andar em todas as comunidades, eu e ele, de rabetinha, não era dizer que tinha motor não, porque a gente não tinha, na época, barco, né? E a gente foi em todas as comunidades do município, Gararas, Alto e Médio Rio Manacapuru. E conseguimos esse total de pessoas com deficiência. Aí ele levou para Manaus, né? E fui lá com a dona Neves. E aí marcamos aqui a reunião, ela veio aqui em Capiranga e fundou, né, aqui a PAI, fez aqui todo o processo, né? E daí começou a nossa jornada. Aí quando foi em 2006, não tinha professor, né, qualificado para trabalhar com aluno especial. E aí tive que ir para Manaus, né, fazer uma formação para trabalhar com um aluno, né, com deficiência. E era só eu, na época, trabalhando. Com um aluno não foi muito fácil, porque só uma pessoa na época era 20 e poucos alunos já, né, com deficiência, e eu trabalhava sozinha. Aí a gente conseguiu mais um professor para lá. E assim foi, né, a nossa caminhada. Nós tínhamos aluno com síndrome de Down, né, mental, físico também e auditivo. E tinha também autista na época. E a dificuldade de atender, porque era pouco professor, né? O professor que eles mandaram para lá não tinha especialização, né, na área, vamos supor, para trabalhar com auditivo. A gente tinha 3 alunos mudos, né? Eu também fiz um curso também de Libras, né? E para a gente poder se comunicar. Como eu tenho uma filha que ela é muda, mas a gente fala a gente tem um modo de falar, né, com nossos filhos, vamos supor, eu com a minha filha, né, eu tenho um modo de falar, ela me entende, eu entendo ela entende as irmãs, mas em Libras já é diferente, né? A situação ficou melhor para nós. Por quê? Porque vem merenda escolar, né, material didático, todo o direito que as outras crianças têm, né?
nas escolas, elas têm. Eles dão material didático, computador, todo o material a gente tem lá. Então a nossa escola lá, que é um anexo do Queiroz agora, ela está bem equipada, né, com brinquedos. Então, hoje lá tá funcionando, nós temos apoio de professor de apoio, né? Cada sala tem um professor e tem mais outro professor de apoio. E é um trabalho assim muito especial mesmo. Eu gosto, desde 2006 que eu trabalho, hoje já é 2025, ainda continuo lá, né? Já estou me aposentando. A minha maior satisfação era que a PAI, né, fosse para frente aqui no município, porque tem muitas crianças com deficiência aqui, né, vocês sabem. E a PAI, ela não é só escola, como atendimento médico também, né. É muito importante no município ter uma PAI. Quando foi em 2017, a gente lutou 12 anos para ver se funcionava a PAI de verdade, construísse um prédio, mas infelizmente nunca saiu nem uma verba para a PAI, toda legalizada e tal, mas não saía porque a gente não tinha um prédio próprio da PAI. E a PAI, ela só libera a verba, né, a federação, quando o prédio é próprio. Como o prédio que a gente usa até hoje, né, é da prefeitura, é do município de Capiranga, né, eles não liberam, porque o prédio não é da PAI. Se eles tivessem, na época, doado esse prédio para a PAI, a gente tinha conseguido recurso, né? Com a PAI, a gente vivia pedindo nas tabernas, fazendo bingo, para manter lá as crianças, né? Então, foi assim que foi o fim da PAI, né? Em 2017 foi quando colocaram os nossos alunos da PAI no censo do município. Por quê? A gente concordou, porque a gente já estava com 12 anos lutando, né, nessa causa, em benefício dos nossos alunos, né, das nossas crianças, né, com deficiência, para melhoria deles, mas ninguém conseguiu. Valeu a pena todos esses anos trabalhar, né, com essas crianças, e para mim é um privilégio, né, tá até hoje trabalhando com essas crianças. Para mim, eu estou emocionada assim, né, de falar o tanto que eu tenho assim, um carinho muito especial com as crianças. Já estou saindo, né, já estou me aposentando, mas assim, eu fico com o coração assim, partido, né. Eu fui aluna da dona Bernadette. Na época que eu estudei, eu tinha de 13 a 14 anos. Ela era uma ótima professora, muito inteligente e também muito determinada. A profissão da mamãe, como professora, como ensinadora, como educadora, né, que ensinou, que educou as pessoas que estudaram com a mamãe, hoje, algumas me falam e que realmente eu sei que todas, homens e mulheres, né, são muito educados, educadíssimos. Eu sou filha da professora Maria Bernadette, também minha mãe e minha grande inspiração de vida pessoal e profissional, porque eu também sou professora, eu devo isso a Deus e a ela. E ela me inspirou muito nesse sentido, a minha mãe, tá? Eu vejo trabalhadinhos que mulher,
Ela não casa não, só do colégio, lá em Punaiba, na casa do patrão. Perguntei, peguei, Puná também, dando aula só de manhã e de tarde. O rapazinho novo estava dormindo, ficaram muito atrasados, né? Aí eu vim, semana capturou, aí fui para Manaus, deu outra sociedade, aí consegui me aposentar lá no Manaus. Foi nomeada como professora. Então, por isso ela se aposentou muito cedo. E essa é a questão de eu não tive o privilégio de vê-la trabalhar. Nem em sala de aula, nem em casa e nem na escola. Nunca vi. Com relação a contribuir como gestora da Escola Hermógenes de Saraiva, é como ela falou, ela assim, era provisório. O prefeito, então o prefeito de Manacapuru precisou, aí nomeou até que chegasse a gestora, que foi a professora Zumaí. Que eu lembro, eu era estudante e a dona Zumaí era gestora. Né? A saudosa dona Zumaí, que eu tinha muito respeito. E ela chegou aqui em Capiranga, dia 16 de julho de 1957. E depois, no outro ano, após o mês de fevereiro, começou iniciando as aulas. Deu aula na casa dela. Tanto que a sala de aula era na casa dela, na sala da casa dela. Ela ajeitou umas cadeiras lá e lá ela acolhia todos os alunos. E isso que era muito lindo nela. E mandou chamar o segundo irmão Onésimo, né, que veio de Tefé, para fazer umas cadeiras para ela, umas carteiras e mesas também. Fez a mesa da cozinha, uma mesa no corredor e as outras carteiras para ela. E eu acho que foi o governo que mandou um quadro de giz, que era um quadro preto, né? Antigamente era preto e ganhou giz para ela escrever na lousa. Quando terminava a aula, as próprias criaturas limpavam, né? Varria a sala da mamãe limpava todas as carteiras, tudinho, deixava tudo arrumadinho já para o outro dia. Limpava bem o quadro de giz e daí por diante ela foi dando essas aulas. Quando foi em 1971, o Jamil Cefaí, que era prefeito de Manacapuru, mandou fazer o grupo Hermógenes Saraiva, que hoje é a rua Getúlio Vargas. Depois tirou o grupo de 2 salas e já fez o colégio Hermógenes Saraiva moderno, né? Que já é colégio hoje. E ela se aposentou, eu acho que foi em 1977. E aí, 30 anos de serviço. Eu tenho uma grande admiração, porque ela trabalhava muito, era uma guerreira, fazia muitas coisas de casa ainda, além de muito ajudava muito meu pai, também gostava de agricultura, e conseguia conciliar tudo isso. E ela realmente fazia esse trabalho, essas metodologias bem tradicionais, né? Tive colegas de trabalho, a professora Ivanira, a professora Maroca. Então elas costumavam dizer muito isso. Olha, a palmatória da dona Bernadette que me ensinou. Então... Às sexta-feira nós tínhamos as aulas de matemática. E ela pedia para a gente estudar tabuada, né? E a gente estudava. Quando era sexta-feira, ela fazia uma roda para fazer as perguntas. E quem não acertasse, pegava bolo. Ela tinha uma palmatória que era muito alta, assim, acho que mais ou menos de uns 4 dedos assim, de altura. E aí a gente pegava muito bolo. Eu, pelo menos, pegava bastante. Porque eu sempre nunca fui muito boa em matemática, até que em outras áreas, assim, negócio de português, essas coisas, até que eu me identificava melhor. Mas em matemática eu pegava muitos bolos. Veio o professor Hermógenes de Saraiva, antes dele veio a dona Raimunda, mãe da professora Geneilda, me contou que veio outro senhor chamado de vovô, antes do Hermógenes de Saraiva. Né? Depois veio o professor Hermógenes de Saraiva, e depois que foi elas.
Eram poucos professores, como eu falei para a irmã. Era a dona Cecilene, a dona Elvira e a dona Bernadette. Só que a dona Cecília era que alfabetizava, né? A dona Bernadette já dava, quando a gente ia para estudar com ela, a gente já era alfabetizado. Mas tinha a dona Tita, tinha a dona Ceci, e então elas começaram aí, esse que depois vieram, né, seguido de muito mais mulheres que vieram já do município de Manacapuru, foram minhas professoras, né, também. Também tinham outras professoras daqui, a professora Maria das Graças, a professora Neide, a professora Celina, o pessoal aí tudo foi. E então era assim, ela era uma ótima professora, cuidava bem da gente. E quando era muito difícil na época, a gente não tinha merenda, não tinha apoio do governo, né? Então tudo era muito difícil. E aí, às vezes, quando chegava a hora da merenda, ela tinha um sino. E quando estava próximo das 9 horas, ela ia lá, pegava aquele sino, balançava e cantava. Ela tinha uma música que ela cantava, uma músicazinha, que agora eu vou cantar, né? Era assim a música que ela cantava para nós. Caderno dobrado e o lápis no lugar. Tá na hora do recreio, a sineta vai tocar. Belém, bem, bem, Belém, bem, bem. Cante. Sabe que lá Os alunos dançaram de lá. lá fora do recreio. Era assim, a musiquinha que ela cantava. E aí, como era muito difícil, a gente não tinha merenda, às vezes nós ia para a goiabeira dela, né? Apanhar goiaba. Quando não tinha fruta na goiabeira dela, a gente ia para as fruteiras do vizinho. E quando a gente apanhava a goiaba do vizinho, principalmente quando estava verde, ele vinha falar para ela, e ela nos corrigia. Aí ela chamava a gente a atenção e a gente ia pegar bolo da palmatória que ela tinha. Mas ela era uma ótima professora, que ela nos ajudava bastante. E quando ela tinha merenda, ela convidava a gente, chamava a gente lá para a cozinha e repartia com a gente o que ela tinha. A gente merendava com ela. Então ela era uma professora muito determinada. E o que eles aprenderam estudando do primeiro ano até o quarto ano, né, que era a quarta série antigamente que se falava, elas são, vamos dizer assim, divinamente sábias. É o que elas aprenderam, são tudo educadas. E algumas dizem para mim, o que eu aprendi foi com a minha madrinha. Outra já diz, o que eu aprendi foi com a dona Bernadette. Então, o que a dona Bernadette me ensinou, hoje eu vivo. Hoje eu sei. O que eu aprendi de ler, de escrever, de educação foi com ela, fora meus pais. Eles dizem, né? Uma é uma cunhada minha, a Raimunda, ela mora em Manaus. Ela diz, toda vez quando eu digo, menina, eu vou lá pra mamãe. Às vezes, ela sempre telefona pra mim, digo, eu vou lá pra mamãe, Raimunda. Então, tá bom, minha filha, vá. E dá um abraço e um cheiro na minha professorinha, porque tudo que eu sei eu devo a ela. Se tornaram umas pessoas de caráter, ótimas pessoas, trabalhador, né? Eu tenho exemplo com o pai Raimundinho, que eu lhe falei, que é o filho da tia do Mário Moraes. Ele não mora aqui, né? Ele mora lá em Anuri, né? É Anuri que ele mora. E muitas outras músicas, né? Do irmão Edson, irmã do irmão Edson Mariano, a Ceissa. Eu sei, a Maria, a irmã Maria do Batista dali da estrada. Esse pessoal aí também. Pessoas, né, de caráter, de boa conduta. Todas essas que a gente vê, pelo menos que eu conheço aqui, que claro que tem muitos que não moram aqui. Então ela costumava dizer muito, eu ouvia muito dela quando ela ia para Manaus, que ela ainda viajava bem sozinha, né? Poxa, minha filha, eu encontro muitos ex-alunos meus que eu nem conheço mais. Eles me abraçam em Manaus, correm quando eles me veem para me abraçar lá no centro de Manaus. Agradecidos, eles são tão agradecidos. Oi, minha professora, eu devo muito à senhora, muito agradecimento. Então, esses pessoas são agradecidos, eles são educados.
divinamente bem. Porque hoje em dia, às vezes, as pessoas estudam tanto, é médica, doutor, é isso, mas nem tem tanta educação, né? Como essa daqui deu e ficou na memória das pessoas que ela deu aula. E todos são muito educados quando vem por aqui. Oi, benção, oi, tia Bernadette. A Ivanira chama para a mamãe de titia, tia Bernadette. Aí tem a Maroca também, né? Muitos que são professores igual ela. E sim, ela tem ex-alunos e ex-alunas que vêm aqui visitá-la, né, que vêm, conversam, sentam aí, até que moram em Manaus mesmo, que estão daqui. A semana passada, atrasada, veio uma pessoa aqui, que foi aluna dela. Ixi, passou até dormiu 2 noites daqui, minha madrinha para cá, minha professora para ali. Né, se formou, que dá aula até hoje. É ela aqui que dá aula, eu já dei aula, a Ludete já deu aula, a outra minha irmã mais velha já deu aula também. Quer dizer, assim, todos, e tenho algumas pessoas que eu não estou lembrando, que é até médico, é dentista, é advogado, que todos já estudaram com a mamãe. E os que moram aqui, permanecem aqui, ele diz que eles aprenderam de tudo foi com a mamãe, que a mamãe ensinava todas as matérias, né? Todas menos do inglês. Porque ela ensinava ensino religioso, ela ensinava matemática, a ciência, o português, a geografia e a história. Entendeu? Então eu acho que de todas as profissões, quem ensina é o professor, né? É o mestre. Então isso nós devemos, se todas as pessoas fossem educadas, o tanto que a gente recebe de educação dos nossos professores, se a gente seguisse, né? A gente era muito educados, porque muitos professores dão uma educação excelente pra gente, né? Ensinam a gente muito bem. Outros não. E essa daqui, tá de parabéns, né? É nosso exemplo, é nosso tudo, né? Ensinou divinamente bem na educação. Pensei que ele faz 50 anos. Eu trabalhava de noite, me dá conta para me virar. Sim, a princípio ela perdeu a mãe dela de parto. Foi isso que desencadeou ela a fazer um pedido a Deus, né? Segundo ela. Ela contava assim, breves relatos pra gente, que ela, com 9 anos, ela perdeu a mãe dela. Então a gente pode imaginar, nesse decorrer de toda a história dela, o que ela deve ter passado. Uma criança com 9 anos, né, sem mãe. E a mãe dela faleceu de parto. Então, devido a todo esse sofrimento que ela passou quando criança, ela fez um pedido a Deus, dizendo que se Ele desse o dom, né, de um dia ela ser parteira, ela não abandonaria jamais esse dom, e nenhuma mulher teria que passar pelo que a mãe dela passou sem o socorro. Aos 17 anos, né, alguém da comunidade dela, não sei se foi quando ela morava ainda na Maloca, que é uma comunidade vizinha aqui, né, da nossa, aqui da sede, estava grávida, né, e não tinha, nesse período sentiu dor, e a parteira mais próxima ficava distante. Então foi assim, meio que dado por Deus mesmo a situação, que a senhora pediu socorro, e aí quem estava próximo, perto, só era ela. Que ela fez todo o processo, né? E aí ela conseguiu se sair muito bem, e daí não parou. A comadre Raimunda, que ela era minha comadre, né? Ela, sempre quando ela ia fazer um parto, ela me convidava para mim ser uma das ajudantes dela, né? Porque antigamente as coisas eram muito dificultosas, né? Eu só era mesmo a ajudante dela, assim. Se ela dizia, comadre Leda, faça isso assim, faça um chá, né, para dar, aumentar a dor da mulher. Eu ia, fazia direitinho como ela mandava. Me ajude aqui, nisso aqui, eu ajudava. Então eu acompanhava assim, a rotina dela, assim, aí muitas vezes eu estava dormindo, quando ela batia na minha porta e me chamava, comadre Leda, a senhora não quer ir comigo fazer um parto aí?
Digo, vou sim, comadre. Aí então eu acompanhava ela. Muitas vezes a gente saía 11 horas da noite, passava a noite todinha acordada, já vinha de manhã para casa. Muitas vezes a gente passava a noite, o dia, para a mulher poder ter o bebê, né? A minha mãe tinha dia que período de fazer 3 partos, né? Ela chegava de um, já tinha alguém sentado esperando. Então a vida dela assim, não tinha horário, entendeu? Ela cumpriu a promessa dela. Mas todas as mulheres que chamavam ela para fazer o parto, tinha muita confiança nela. O que ela dizia, se estava tudo bem, ela fazia um trabalho muito bem feito, né? O trabalho dela era um trabalho mesmo, que era um dom que ela tinha mesmo, de Deus. Creio e acredito que seja dom que ela recebeu de Deus a partir do sofrimento que ela teve por ser tão pequena, ter perdido a mãe, ficado com 2 crianças e mais o recém-nascido, né? Passou esse tempo todo, a mamãe ela fez partos incríveis, né? Eu vi muito ela fazer parto de criança que vinha de pé, uns partos que é meio perigoso, né? Criança vem de pé e ela com aquele jeitinho fazia aquele parto também. E quando a criança nascia, ela só me dava para mim fazer a limpeza da criança, né? Ajeitar a criança, vestir a roupinha para ajeitar. E também quando a criança nascia assim meia mortinha, né? E tinha muitas crianças que nasciam roxinha, assim, passava do tempo, né? Ela tinha aquele jeitinho de pegar no cordão umbilical ali, aí ia, soprava, não sei o que ela fazia ali, certo de que ia indo, ia, a criança chorava e ficava bem. Acompanhei ela fazendo um parto também de uma senhora, que a criança era muito grande, e quando a criança vinha, ela disse, comadre, esse parto não vai ser fácil, a senhora vai me dar uma ajuda, porque a criança vem trazendo o que se chama mãe do corpo, né? Que eu não entendo direito não, ela lá que dizia, né, pra mim. A mãe do corpo vem na frente, então eu tenho que fazer todo um trabalho para tirar a criança e não, porque se isso aqui arrebentar, comadre, a mulher morre na hora. Aí eu já fiquei até nervosa, ela disse, não, mas a senhora me ajude aqui, que a gente ela vai ter bem. Aí foi quando ela me ajudou, ela mandou eu ir segurando ali aquilo, né, que veio na frente e ela foi tirando a criança. Essa criança era muito grande, eu calculei que ela dava mais de 4 quilos, dava quase 5 quilos essa criança. Mas também foi um parto que a mãe ficou muito bem, né, depois ela fez o trabalho de recolher aquilo tudo, ajeitar lá a mulher direitinho. E a mulher ficou muito bem, graças a Deus. Então, assim, ela fez partos que hoje a medicina, se não for estudado, se não for cirurgiado, não consegue fazer. E ela fazia só na fé e na coragem. Já era madrugada e o hospital não tinha médico e não tinha como me levar para Manacapuru. Nessa época chamaram ela, né, Dona Raimunda, para fazer meu parto. Na época eles não queriam muito que ela fosse, né? Porque eles não queriam mais que ela partejasse. Aí quando foram chamar, né, parece que ficaram assim meio... Mas mesmo assim ela foi fazer o meu parto. E quando ela chegou lá, ela disse, né, que já ia ficar, porque a criança já estava, né, a dilatação já estava bem. Então tive uma certa segurança nela, né, então, para fazer meu parto. Foi um parto muito de risco. E ela me passou certa segurança, conversava comigo e me explicava direitinho, né, como era que era para eu fazer. Aí foi quando começou a luta, né, para eu ter meu filho. Que eu não gosto nem de falar, que até emociona, né, porque foi assim um momento que eu achava que eu ia perder meu filho. E ela me passou assim, com muita segurança. Falar sobre o nascimento do filho, isso sempre é uma emoção, né?
Pois é. Aí, então, ela começou a conversar comigo, né? E me explicando direitinho como eu deveria fazer. E eu não sabia fazer força. Eu fazia uma força diferente. Quando deu assim umas 3 horas, 4 horas da manhã, eu comecei a fazer, né, as forças direitinho, assim, que ela explicava pra mim. Mas parece assim que algo assim tava segurando o menino, não sei. E ela sempre dizia, minha filha, faz força, tem que saber fazer força. E eu começava a fazer aquela força, né? Eu lembro que ela dizia assim, coloca ela de um jeito. Aí me colocavam, né? Faziam aqueles anéis de pano, colocavam no pano. Aí coloca ela, Ruth, é assim que faz força. E eu tentava fazer aquela força e não conseguia, não sabia fazer. E o dia já vinha amanhecendo. E a gente sentia, né, aquela certa preocupação, assim, com ela, mas ela sempre me passando aquela segurança. Quando foi pela manhã, eu já estava muito fraca. Eu dizia para a mãe que eu não ia conseguir de jeito nenhum. Eu dizia, mãe, eu não vou conseguir ter meu filho, porque, não sei, eu sinto que eu não vou, entendeu? Eu achava assim que poderia acontecer alguma coisa tanto comigo quanto com ele. Dizia assim, vai acontecer alguma coisa, porque eu escuto o pessoal chorar, né? E ela sempre chamava atenção, brigava, né, com o pessoal, que era o pessoal sair dentro do quarto, ou então ficar calado. E isso já era mais 10 e pouco da manhã já. E quando o tio Adilon aplicou, né, a injeção, aí começou. Aí as dores aumentaram mais ainda. Foi quando parece assim que com as dores, né, eu fui acertando a fazer a força para ter ele. Aí ela disse assim, chama o Chico. Aí o Chico entrou no quarto. Aí, Chico, senta aqui. Aí me colocaram, eles sentaram ele na beirada da cama, né? E me colocaram sentada na perna dele. Que foi da maneira que eu consegui ter ele. E quando eu tive ele, eu mal escutava, eu não escutava o choro dele. Aí aquilo me preocupava. Eu lembro que somente isso. Aí eu desmaiei e não lembro mais de nada. E hoje eu sou grata a Deus, né? Por ela ter me acompanhado, ter me ajudado. Graças a ela e a Deus. Essa criancinha que me deu trabalho aqui. Então era assim, ela era uma mulher que ela não media esforços, que sempre estava à disposição a servir a comunidade. Quando ela pegava uma barriga, né, que as parteiras pegam a barriga, aí ela dizia, não, você vai ter direitinho, vai chegar a hora, vai ter direitinho. Mas se ela dissesse assim, você não fique aqui, vá para baixo, porque você não vai poder ter esse filho normal aqui. Aí teve até umas que quiseram teimar, mas não se deram muito bem, né? Mas ela era assim, aquela experiência dela, assim, aquele dom que ela tinha, era uma coisa muito de Deus mesmo, né? Porque uma pessoa, como tu bem disse, né? Não tinha faculdade de nada, não tinha... E ela fazia aquele trabalho tão perfeito. A ultrassom da minha mãe era as mãos. E creio que muitas mulheres ainda têm esse dom hoje, né? Pegar, isso aqui é uma mulher, um menino, tá de costa, tá de pé, tá sentado. A dona Raimunda vem aqui para pegar a sua barriga. Ela olhava assim, almoçou? Tá. Então não venha, venha amanhã em jejum, só com água. Ela ainda tinha esses métodos dela. Entendeu? Sempre era assim, por quê? Porque às vezes a criança dava torta, segundo ela, né? Ficava fora do lugar. E quando ela era para pôr, então não precisava. Barriga cheia, segundo ela, né? Atrapalhava, não deixava acordar a criança, arrumar, deixar tudo arrumadinho, não tinha problema, assim. Porque a minha mãe, ela faleceu com 92 anos, né? Assim. Mas até os 90 ela ainda pegava a barriga, porque confiavam nela, mesmo com ultrassom, mesmo com médico.
Mas mesmo assim as pessoas ainda queriam saber. Pega aqui na minha barriga, como é que tá, o que a senhora acha, né? O que a senhora vê. Então, é tudo isso, essa mistura de confiança, de fé, de vocação, de missão, de acreditar de tudo é possível, porque ela, aos 17 anos, sem ter, né, experiência nenhuma desse sentido aí, de parto, de como é que é, de compreender o ser humano por dentro, né? Nessa fase de gravidez, como é que é o processo do início ao fim. Ela sabia distinguir o que era um pai, o que era um filho, o que era gestação, o que era cisto. Eu não, assim, era assim, dom mesmo, creio que a minha mãe, né, era admirável, né, e eu vou continuar sendo. Se eu tivesse de nascer 1000 vidas, queria nascer dela novamente. Creio que não só o trabalho da minha mãe, mas tem a dona Maricota, né, que chama, que ela é viva, né? A dona Francisca, que faleceu aos 100 anos, né? Também, que era parteira daqui, importante para a nossa cidade. Tinha a opção das parteiras, né? Graças a Deus que tinha muitas aqui. E para mim, elas foram essenciais, principalmente a dona Raimunda, né? Que, se eu não me engano, na época, eu não sei se o Vinícius foi o último que ela pegou, né? Se não me engano, foi o último parto que ela fez. Eu não sei se teve mais algum fora, depois do Vini. Os filhos chamados de partos dela, que ela pegava, chamavam os filhos de umbigo. A mamãe fez muito parto. Quando a gente fala, meu irmão disse que ela fez mais de 1000, né? Mas eu não sei, aproximada, porque era muito. Apesar de não ter muitos registros, mas grande população de Capiranga, as mulheres são filhos dela. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Para mim, ela foi uma parteira brilhante, como diz o... Era muito importante. Naquele tempo não existia médico aqui, não existia essas coisas, né? E aí, ela, com o dom dela, salvou muitas vidas, graças a Deus. Fez muita coisa boa para as mulheres. Então, mas a princípio, quando no início, que não tinha médico, não tinha ninguém, enfermeiros, essa formação que tem hoje, a sabedoria dessas mulheres é uma preciosidade para a questão daqui da nossa cidade. Elas eram curandeiras, ensinavam remédio, banho, né? Faziam parto somente com a experiência de vida vivenciada e o dom dado por Deus. E as pessoas acreditavam nelas. Até hoje, mesmo com médicos, assim, eu vejo, eu ouço assim, olha, não tinha ninguém como a dona Raimunda, né? Isso daí pra gente é uma satisfação, porque a gente sabe que de algum modo a minha mãe foi importante para a comunidade, né, para Capiranga.